ele tem que fazer a técnica do jeito certo, por isso que eu fico louca às vezes quando eu vejo alguns vídeos assim nas próprias redes sociais. Faça esse exercício para sua voz melhorar. Daí a pessoa vai lá, ensina o exercício e não vai, sabe? Entre assim você ensinar o exercício e o paciente fazer o exercício daquele jeito certo, é um caminho longo, sabe? É uma longa distância disso acontecer. Então, você vai ensinar o exercício para o paciente e você vai ouvir como é que ele está fazendo e você que vai dizer se está certo assim como ele está fazendo ou não. Ou se você tem que fazer algum ajuste, ou se não, ele fez tão mal esse exercício que esse exercício não é para ele. Se ele continuar fazendo o exercício dessa maneira, os nódulos vão crescer. Ou se ele não tem nódulos, ele vai fazer nódulos ainda. Então, vocês que têm que ter essa função realmente. Então, através do quê? Gente, isso também é avaliação perceptiva, auditiva, né? Não deixa de ser, é eu avaliar perceptivo auditivamente como que está sendo o som dessa técnica que o paciente está fazendo. Porque às vezes o paciente está fazendo o exercício, por exemplo, numa intensidade mais forte, ou ele está usando um pitch diferente do que ele deveria fazer. Ele está fazendo um som mais agudo ou mais grave do que ele deveria fazer. Lembrando, gente, que vocês estão fazendo o exercício, vocês vão repetir, que é para esse ajuste ficar fixado mais facilmente, para o paciente conseguir automatizar mais fácil esse ajuste. Então, se vocês vão fazer um exercício onde ele vai fazer, por exemplo, um som mais forte do que ele deveria, ele vai seguir fazendo isso. Por exemplo, pega lá um paciente que tem uma disfonia hiperfuncional, que são aquelas disfonias várias que a gente tem, né, mas que são típicas de hiperfunção vocal. Então, aquele paciente que tem muitos usos incorretos, muitos abusos, que ele costuma falar muito, que ele costuma falar forte, pode ser, por exemplo, nódulos vocais, ou até mesmo uma disfonia funcional, né, com componente hiperfuncional. O que você quer com esse paciente? Que ele tenha mais cuidado com a voz dele e que ele pare de falar forte, porque se ele continuar falando forte o tempo todo no uso habitual dele, ele vai, vamos dizer assim, vai gastar mais rápido, vai ter fadiga mais rápido, vai cansar mais rápido. Então a gente quer que ele fale mais fraco. Não adianta a gente falar isso para o paciente. Lembrem, gente, lembrem de mim, ó. Entre você falar um negócio para o paciente e o paciente fazer aquilo ali, o caminho é longo. O caminho é longo, então vocês têm que treinar junto com ele, tá? Então pensa comigo, ele é um paciente que fala forte. Daí se ele vai fazer o exercício desse jeito que ele fala, ou seja, falando forte, né? Se ele vai fazer o exercício no mesmo volume da fala que estava sendo habitual dele, que é uma fala forte, vai adiantar? Será o exercício? Talvez melhore a ressonância dele, né? Talvez vai melhorar a ressonância, mas aqui não vai melhorar, vai piorar. Então, se ele tiver, por exemplo, uma disfonia com alguma lesão laríngea, ou uma fenda, algum tipo de fenda glótica característica de um comportamento hiperfuncional, isso vai piorar. Então, gente, se o paciente está fazendo errado, a gente tem que falar na hora. Para ele, ó, não é assim, vamos fazer diferente. Tá fazendo muito forte, baixa um pouquinho. E a gente tem outros recursos que a gente pode utilizar, por exemplo, o MindVox, para ajudar ele a monitorar. A gente pode gravar ele fazendo, mostrar, sei lá, ajudar ele a monitorar essa parte auditiva dele também, já que ele vai fazer depois sozinho em casa, toda essa questão, né? Então a gente tem que monitorar ali na hora como que ele tá fazendo. Isso é fundamental. Se ele não fizer o exercício direito, não vai sentir melhora da voz. E é a nossa responsabilidade fazer com que ele faça certinho, porque vocês não vão orientar para o paciente fazer em casa um exercício que não deu certo, um exercício que não foi bom, um exercício que o paciente não conseguiu fazer, vocês não vão orientar. E eu também sou contra de fazer isso aqui, ó. Eu tinha planejado 3 exercícios para hoje, mas deu tempo de fazer só 2, mas no final da sessão eu vou orientar ele a fazer os 3 em casa. Vai orientar a fazer como o terceiro se você não fez com ele? Não pode, tem que mandar ele fazer em casa só aquilo que foi treinado, tá? Beleza, então já falei agora do primeiro momento, onde a avaliação perceptiva auditiva é super importante, que é a avaliação propriamente dita, né? Onde você vai então definir se a alteração é de fonte ou de filtro. Depois
durante a execução do exercício. E o terceiro momento, qual que é, gente? O que vocês acham? Qual que é o terceiro momento importante onde a avaliação perceptiva auditiva faz toda a diferença na escolha do exercício ideal? Gente, depois da execução do exercício, é o depois. Também, gente, não percam esse momento de ouro. Eu falo para as minhas alunas assim, ó. Se vocês ainda não conseguem perceber no final se a voz melhorou ou piorou, gravem antes e depois para a gente poder ouvir, né? Para eu ajudar elas também. Mas assim, não necessariamente sempre tem que gravar esse momento. Se você já tem mais prática, tudo bem. Só que tem que ouvir, né? Então vamos ver, ó, fez lá 10 minutos de exercício, sei lá quanto tempo que você determinou. Tá, agora vamos ver como é que ficou a voz. Peça para o paciente sentir também, né? E você vai ouvir. E aí aqui, gente, vem um pulo do gato, tá? Que eu quero dizer para vocês. Gente, prova terapêutica, é uma prova terapêutica isso, né? Que é saber se essa técnica, ela ajudou esse paciente ou se ela não fez efeito nenhum ou se ela piorou a voz. Mas aí, sobre a prova terapêutica, eu quero falar para vocês aqui um pulo do gato. Porque às vezes, gente, a gente tem a prova terapêutica positiva, negativa e neutra, tá? Neutra é quando não faz diferença nenhuma. Positiva é quando aquela técnica é boa para o meu paciente, certo? Gente, vocês sabiam, olha a polêmica que eu vou causar agora, tá? Vou causar um revertério aqui. Mas assim, ó, às vezes uma prova terapêutica, ela pode ser considerada positiva quando a voz piora? Olha o que eu tô falando. Gente, isso aconteceu comigo com um paciente na semana passada e curiosamente aconteceu depois na quinta-feira no estágio, acho que com 2 alunas. O que acontece? Vou explicar para vocês, olha só, pensem comigo, tá? Um paciente, ó, o paciente que aconteceu comigo era um paciente com nódulos vocais, tá? Paciente com nódulos vocais, ele tem o costume, ele é uma disfonia hiperfuncional, certo? Então, ele tem um componente de hiperfunção vocal da musculatura, então ele aperta, né? Geralmente ele tem essa coisa da voz comprimida e aperta. Quando a gente escuta a voz desse paciente, às vezes a gente não ouve tanta rouquidão, né? Por exemplo, esse meu paciente aí, esse é uma outra paciente do estágio também, a gente escuta aquela voz disfônica que é mais assim, a gente escuta bastante as alterações de ressonância, mas a gente não escuta aquele granulado assim da rouquidão, sabe? A rouquidão ela é meio granulada, né? O paciente tem a voz apertada, assim, e ele também fala de esforço, a voz dói, né? Se ele fala muito, a voz, ao final do dia a voz dói, perde a voz, tem todas essas coisas, certo? Quando o paciente faz o exercício, se eu fizer o exercício direito, tá? Sei lá qual exercício que vocês vão escolher, mas se eu fizer o exercício direito, eu tenho que buscar que ele diminua a força no exercício. Ele não vai fazer... Não, se eu fizer o fricativo, por exemplo, ele vai fazer... Tá? Ele vai diminuir essa força aqui, certo? Resultado vai ser que ele vai reduzir a força dele durante o exercício, vai automatizar. Depois do exercício, a fala dele vai ficar menos apertada, porque você conseguiu, com o exercício, tirar aquele excesso de tensão. Quando termina o exercício, ele fala assim, nossa, a minha voz melhorou, tô sentindo mais fácil. E aí a gente escuta em alguns pacientes, como esses que eu tô dando exemplo, a gente escuta na gravação que a ressonância melhorou. Em vez dela estar aqui, ó, ela melhora um pouco a ressonância. Porém, gente, pensem comigo, esse paciente tem uma lesão laríngea. Ele tem nódulos vocais. Então, no momento que você solta um pouquinho, ele vai fazer menos tensão, aparece mais a rouquidão. Isso que é doido, tá? Isso que é doido, porque assim, ó,
eu me lembro que a aluna até falou, poxa, mas parece que ela ficou mais rouca, né, prof? Parece que a voz ficou mais rouca. Sim, ficou mais rouca e isso é um sinal positivo. Porque, gente, a gente não quer que esse paciente que tem nódulos vocais, a gente não quer que ele diminua a tensão. Lembrando que se ele tiver o aumento de tensão, a gente vai ter um favorecimento daquela fenda típica dos nódulos e a gente sempre vai ter um aumento do atrito na região dos nódulos. Então, o que a gente quer? A gente quer promover um fechamento mais equilibrado, sem tanta tensão aqui, né? Se a gente promover um fechamento mais equilibrado, ele vai ter as bolinhas aqui, ó, dos nódulos. E aí, isso vai evidenciar mais a rouquidão. Mas quando vocês escutam que a voz fica um pouquinho mais rouca, vocês têm que também garantir para ver se o paciente está sentindo uma sensação de mais facilidade. Se vocês escutam que melhorou também a ressonância, tá? Aí vocês podem considerar uma prova terapêutica positiva, ou seja, esse exercício ele aumentou a rouquidão porque ele reduziu a tensão do paciente, reduziu a hipertensão e o que eu preciso para reabsorver os nódulos vocais é reduzir a hipertensão para promover um fechamento melhor. Então, esse exercício foi positivo para o meu paciente. Olha só que louco. Então, por isso, gente, a gente tem que ter conhecimento de avaliação perceptiva auditiva e a gente tem que ter conhecimento em todos os momentos da vida na fonoterapia sobre fisiologia, tá? Nunca vocês vão fugir disso, de entender assim, ó, tá, eu tô ouvindo isso, então vamos ver o que tá acontecendo lá. A gente não tem o exame, né, de laringe, seria tão bom, né, se a gente pudesse ver na hora, assim, o que tá acontecendo, né, ter um otorrino sempre do lado ali para poder fazer o exame durante, depois, mas a gente não tem, então a gente vai ter que fazer essa interpretação.